Boa noite, pessoal. Meu nome é William. Estamos aqui para o nosso primeiro podcast. Está eu. Valéria, boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho, né, da nossa história Experts. Vamos falar um pouco da Experts, perícias contábeis e cálculos financeiros. Vamos mostrar a linha do tempo dessa empresa que já está com 22 anos. E aí, senhor William, o senhor lembra quando iniciamos lá há 22 anos atrás? Eu lembro, dona Valéria. Eu lembro aqui que nós começamos a Experts Perícias. Na realidade, era um sonho, né, que nós tínhamos de abrir o nosso próprio escritório. Eu lembro que eu trabalhava como auditor interno, né, da Fiat do Brasil, que era intitulado como inspetor de operações. Sim. Né? Você estava na faculdade, Sim. terminando o curso de Ciências Contábeis, né? E eu comecei a fazer um curso de pós-graduação, isso lá nos anos 2000, né? Isso. E aí começamos a pensar, né, em abrir o nosso escritório. Né? Foi assim, né? Foi assim. E aí, no início de tudo, surgiu a contabilidade, né, de uma empresa, lembra? Lá atrás, que hoje ela até nos acompanha, né? Eu lembro que eu saí da Fiat, né, e aí nós iniciamos o escritório, e na realidade ele não chamava Experts. O nome era WV Contabilidade, né? Perícias e Contabilidade. Perícias e Contabilidade. Né? O W de William. V de Valéria. V de Valéria. Né? E foi assim que nós começamos. Uhum. A nossa primeira empresa, você citou muito bem aí, a nossa primeira empresa foi a Gráfica Progresso. A Gráfica Progresso. Né? Do José Carlos. Isso, que está com a gente até hoje, até hoje, a primeira empresa continua. Primeira empresa. Né? Foi maravilhoso isso aí. E, na realidade, se você lembrar bem, nós não queríamos fazer contabilidade. Né? A princípio, nós queríamos trabalhar só com perícia judicial e cálculos financeiros. E era mesmo, a gente focou muito, né, no início a questão da perícia, de cálculos, né? Que na época até surgiu aí uma perícia que a gente colocou nosso nome lá no judiciário, fomos nomeados, você lembra? E Lembro. Aí veio uma perícia e nós, nossa, e agora, né? Assim, primeiro eu vou falar para o público, né, o que é essa perícia. Isso. É interessante falar, porque às vezes nós não sabemos o que é perícia. O que é perícia, o que é contabilidade. Uhum. Né? E a perícia ela está envolvida com a contabilidade. É importante nós falarmos isso, que ela é um braço da contabilidade. E a perícia é para atender às demandas do judiciário, né? Onde o contador, o perito, o conhecedor de um determinado assunto vai ajudar o juiz nas suas decisões. Né? Seja em questões de auto de infração, seja em cálculos judiciais, nas demandas bancárias. Né? Então, o contador ele vai fazer o cálculo do judiciário. Exatamente. Então, isso é perícia. É importante nós falarmos isso para o público, para que eles possam entender o que é perícia. Isso. Lembrando que também há uma diferença no processo, né? Que nós temos o perito judicial e o perito, né, assistente técnico. Isso. Então, assim, é dentro da área da contabilidade, porém voltado para uma parte mais aprofundada, porque nós damos embasamento, né, a decisões judiciais. Isso, né? A importância desse profissional perito, né, na justiça, né, para trazer a luz da verdade aos fatos. Né? É importante isso aí, e a imparcialidade desse profissional. Então, pessoal, a princípio nós iniciamos dessa forma. Né? E como que nós podemos ser peritos? Vamos lembrar um pouquinho como que nós podemos ser peritos, como que nós podemos trabalhar com o judiciário. Primeiramente, nós temos que fazer aquele cadastro lá no judiciário. Lá no judiciário. Né? Colocar nosso currículo lá. E como que é um concurso público? Não é, né? Você faz ali e a confiança que o juiz vai ter no seu trabalho, ele vai fazer uma nomeação. Uhum. Você é nomeado para realizar um determinado trabalho.
Você faz sua proposta de honorário, essa proposta é aceita, a partir do momento é depositado os seus honorários, e aí você começa a desenvolver o trabalho. E nesse momento você está como perito judicial. Isso, auxiliar do juiz, né? Auxiliar do juiz. Olha a importância. De contrapartida também nós temos os técnicos, né? Que vão dar suporte a essa perícia. Isso, o perito né? assistente técnico, né? Assistente técnico. Isso. Que vai acompanhar todo o trabalho do perito judicial, né? Lembrando que o perito do juiz, ele é imparcial, né? Da verdade dos fatos. Né? E os peritos assistentes estão procurando a verdade de quem os contratou, né? Estão defendendo aquela tese que eles estão, a quem eles estão defendendo. Exatamente. Né? E aí, naquele primeiro processo, nós fomos, né, perito judicial, nomeados, e tinha um assistente técnico, né, o senhor Anésio, você lembra? Isso, eu que lembro. Ele era o perito de uma das partes, né? E um fato curioso, né, porque a perícia, a primeira nomeação nossa, eu acostumado com auditoria, né, auditoria financeira, e você com a parte de departamento pessoal, recursos humanos, trabalhista, né? Uhum. E nós começamos, era um trabalho totalmente diferente, né? A questão dos cálculos, a questão do judiciário, né? Aquela questão de ser auxiliar de um juiz, né? A importância que isso tem, né, na vida de um profissional. E foi importante. E nesse decorrer aí, nós conhecemos um perito, né, muito famoso no estado de Goiás, que é o senhor Anésio Ferreira de Oliveira. Isso. Né, que era perito assistente, né, nesse trabalho. Era. E foi uma pessoa excelente. Né, foi o nosso primeiro trabalho juntos, como peritos e auxiliado, né, pelo perito, senhor Anésio. E assim foi, né, o desenvolvimento do escritório. Começamos, abrimos o escritório. Aí partimos, né, para lá na C3, né, era? Alameda Couto Magalhães. Alameda, né? Couto Magalhães, Setor Bela Vista. Setor Bela Vista, Isso. Né, que nós abrimos o nosso escritório. Isso. E interessante que após essa abertura, né, quando nós fomos abrir, né, nós fizemos uma sociedade. Fizemos uma sociedade. Eu, você e o assistente técnico da época, a qual nós passamos a conhecer, né, fizemos amizade. Na época, a gente desenvolveu todo um parâmetro, né, para estar atendendo os advogados e os juízes. Isso. E foi uma época ainda antes da emenda 40, né, a respeito dos juros abusivos. Né, e foi interessante porque a quantidade de cálculos eram enormes. Exato. Né? Como nós tínhamos cálculos para fazer, principalmente as revisionais de veículos. Exatamente. Né? Havia também, né, uma carência muito grande, né, do profissional na área, né, de cálculos financeiros. E isso contribuiu muito na abertura da nossa empresa. Até a gente, né, trabalhou bastante tempo, acho que foi mais de 3 anos, né, no decorrer da abertura da empresa, somente com perícia e com cálculo, e devido à demanda. Sistema financeiro da habitação. Sistema financeiro da habitação. Nossa, gente, como nós fizemos perícias voltadas para o sistema de habitação. Foi muitas mesmo, né? E dando suporte mesmo aos juízes, né? Às partes envolvidas em relação aos juros, né, abusivos, a tabela price, que, né, era bem focada isso na época. E foi muito bom o crescimento, né, nosso em relação a essa demanda. Isso, e a partir daí, né, o escritório foi desenvolvendo. Vamos falar um pouquinho da linha do tempo, né? Isso. Ele foi... Nós começamos aí com as perícias, aí nós passamos a ser conhecidos no judiciário, passamos a ser nomeados, né? Aí várias nomeações, aquele sufoco da nomeação, porque a nossa experiência era maior como auditores e como na parte trabalhista. Aí você lá no TRT, né? Tribunal Regional do Trabalho, e eu na Justiça Comum, né? E aí foram juntando essas coisas, as perícias vindo, e nós fomos adquirindo aquela experiência maior. Né? Isso foi muito importante, no decorrer do processo. Da Experts Perícias Contábeis. Né? Aí saiu de WV para
Experts. Experts, perícias, né? Onde surge a Experts. E com a demanda também foi aparecendo, né, a vontade de alguns clientes já conhecidos nossos, a contabilidade, né? Aí foi surgindo a contabilidade. Nós já tínhamos um cliente só de contabilidade. Isso. O restante eram todos os advogados, né, que traziam cálculos. E aí começaram a surgir a contabilidade. Né? Nós tínhamos aí a Gráfica Progresso, aí foi surgindo outras empresas, e as empresas foram vindo, e a hora que, no decorrer do tempo, aí nessa linha do tempo, nós vimos, na hora que viu, estava cheio de contabilidade do escritório. Exatamente. Né? Aí tivemos que criar departamentos, né, encarregados. E foi assim a evolução da Experts nessa linha do tempo aí. Né? Primeiro, uma empresa de contabilidade, mas o nosso objetivo era perícia judicial e cálculos financeiros. Aí, né, com tudo isso aí, veio surgindo a contabilidade, né? Interessante. Isso. E o mais importante isso aí, o que eu acho mais assim, que agrega valor, é porque nós não fazíamos comercial sobre contabilidade. Né? Todos os nossos clientes, todos os nossos cálculos, as perícias foram através de indicações. De indicação. Né? Isso que é importante. Isso que é importante. Né? Um advogado fala para outro, conhece um perito, um cliente de contabilidade fala, não, eu tenho um contador assim, e traz aquela empresa. A hora que nós olhamos, estavam com uma carteira contábil muito grande e também a parte do direito, dos cálculos, né, e das perícias. E mantivemos as duas situações, né, cálculos voltados para a área judicial, que era a perícia judicial, né, e também não deixamos de atender a demanda, né, do assistente técnico. E voltado também à contabilidade. Eu me lembro muito que daí nós pegamos a contabilidade, surgindo empresas, foram, né, surgindo ânsias e vontades, né, de clientes de estar resolvendo o problema, né, contábil. E aí nós chegamos à conclusão, não, nós falamos assim um para o outro, agora é hora de departamentalizar a Experts. Vamos fazer por departamento, tudo separadinho, porque daí dá a noção da gente tentar se organizar e organizar o cliente na demanda do que ele precisa. E vem dando muito certo isso, né? É tanto que vem dando certo que a Expert já está com 22 anos. 22 anos. Vamos fazer agora, né? Em junho fazemos 22 anos de empresa. Né? Então, isso é muito importante, você ver a evolução. Né? E um trabalho realizado assim por dois sócios, né? Marido e mulher, né? Que todo mundo fala que é uma dificuldade realizar esse trabalho. Como vocês conseguem trabalhar assim? Né? Um não atrapalha o outro, isso não atrapalha o relacionamento. Né? E muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, eu acho que isso fortaleceu. Né? Fortaleceu porque tá certo que nós temos as nossas normas. Né? Eu fico na parte tributária, na parte de contábil, e você na parte de departamento pessoal. Trabalhista, né? Recursos humanos. Né? E agora montando departamento de gestão e pessoas. Né? E aí foi uma decisão assim bem acertada, que eu vejo, porque a gente conseguiu, né, pôr limites, né? Porque você vai até uma certa área, eu vou até a outra área, a gente troca ideias, né? Mas a gente não ultrapassa aquele limite. E isso é importante dentro de uma empresa, né? Porque se eu dou uma diretriz e você chega e tira, dá conflitos. E isso é importante para o empresário, né? Ele ter noção de tempo, de lugar, até onde pode ir se tiver outras pessoas envolvidas. Isso, né? Exato. Isso é bom deixar bem claro, né? Como que é o exercício do trabalho. Eu estou lembrando do fato curioso aqui, voltando lá na perícia, da nossa primeira perícia, quando chegou. Aquela falta de experiência no judiciário, né? Porque antes você trabalhava por uma empresa,
internamente, era inspetor de operações, auditor interno, e Isso. agora uma perícia aonde fatos totalmente diferentes. Né? E aquilo, gente, mas foi muito bom, porque apesar que o nosso prazo era 30 dias para realizar o trabalho, e foi tão interessante que a hora que chegou aquela nomeação, que nós pegamos o processo, que antes era o processo físico, você lembra? Físico. Você ia até o fórum, pegava o processo, ia folhear, separava as folhas, tirava. Exato. Não pode tirar da ordem, não, porque senão depois para voltar... Então era uma coisa, né? E assim, a hora que nós pegamos aquilo, gente... Mas foi complicado, né? Porque você tinha uma linguagem, e a linguagem do judiciário diferente, aquilo que você tem que mostrar para o juiz e para as pessoas envolvidas, que não entendem a linguagem contábil, né? Foi muito difícil aquele primeiro momento. E a dificuldade com o cálculo. Você é acostumado a fazer cálculo contábil ali de uma forma, e agora o cálculo apresentar no judiciário, uma liquidação de sentença, aquela interpretação da sentença judicial. Isso, né? Você que coisa maravilhosa. Tudo aquilo lá, colocar numa planilha. Exato. E a dificuldade, nós montávamos e depois desmanchava tudo novamente, jogava ali na planilha Excel e começava de novo. Não, tá errado. Estava errado. Volta para trás. Tanto de livros nós compramos. Né? Matemática financeira, cálculos, não sei o que e tal, para poder entender o que o juiz estava querendo. Né? Para poder interpretar aquela sentença. Eu lembro que eu peguei uma planilha lá para ser executada. Eu demorei em torno assim, de uns 15 dias, 20 dias para fazer a planilha. Aí depois veio outro processo, aí já foi 10 dias. Né? Semelhante, aí já foi 10 dias. Aí veio mais um. Aí em um dia eu já estava fazendo a planilha. Não era? Porque... Tanto que a gente quebrou cabeça no primeiro, né? Exato. Mas foi muito bom. Foi. Porque foi adquirindo experiência, adquirindo conhecimento. E uma coisa que eu gosto de falar é essa educação continuada. Nós não paramos quando você encerra uma faculdade, quando você encerra um curso. Você não pode parar ali. Você tem que continuar se aperfeiçoando. Né? Principalmente em áreas afins. Exatamente. Né? Os contadores, então, estudar o direito, estudar economia, administração, porque tudo envolve no seu trabalho. Tanto ali no judiciário, nas perícias que você vai fazer, como também na contabilidade. Porque quando a expert é chamada para prestar uma assessoria, nós queremos mostrar o que a contabilidade vai apresentar e também resolver os problemas que a empresa possa ter e melhorar a gestão. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Mas você falou num ponto muito importante, né? Porque nós acompanhando todo esse processo da contabilidade por esse período, hoje nós temos uma visão, porque o próprio mercado mesmo, né, cobra isso da gente. O contador hoje, ele tem condições, né, de levar para o empresário muitas informações para tomadas de decisão. Então, o contador hoje ele não é somente aquele que vai lançar, que vai apurar, que vai apresentar, não. Ele tem condições de apresentar relatórios, ele tem condições de apresentar demonstrações, né, que onde apresenta para o empresário e ele tenha suporte para poder alavancar o seu negócio. Pois é, Valéria, você falou uma coisa interessante, a questão cultural. Né? O brasileiro, ele tem, às vezes, um pensamento, eu até já ouvi isso, a pessoa fala assim, não, a contabilidade é um mal necessário. E, na realidade, não é um mal necessário. A contabilidade, ela é parceira do empresário. Ela está ali para auxiliar, para ajudar a gestão. Né? Apresentar os resultados, apresentar o valor econômico que a empresa tem. Né? O goodwill, né? O chamado goodwill da empresa, fazer essa avaliação. Isso é muito importante. O contador está presente na empresa, no dia a dia da empresa. Exato. Né? Então, a importância desse profissional, né? A importância da experts, perícias contábeis e cálculos financeiros no mercado, né? Porque nós estamos aí há 22 anos, estamos sólidos, temos uma experiência muito boa em contabilidade, na justiça, nos processos judiciais. Né? Então, a contabilidade, né, a Experts, ela foi nesse processo de evolução aí,
amadurecendo, adquirindo conhecimento e também o capital intelectual que está ali dentro. Exatamente. Nós temos vários colaboradores ali, temos pessoas que estão conosco há 18 anos. 18 anos. E é uma profissional excelente, então isso aí agrega valor. Agrega valor. Outros nem com tanto tempo assim, mas que estão ali colaborando, outros que já passaram e deram sua contribuição. E o bom de se ver é que a equipe compra a ideia, né, de estar ajudando o cliente, de estar colaborando com o cliente naquilo que ele precisa, ser parceiro mesmo, né? Tanto na área trabalhista, né, com o pessoal da área trabalhista, o fiscal hoje que com tantas mudanças que nós estamos tendo, né, com as novas legislações, com os novos parâmetros, né, várias declarações sendo mudadas aí, né, tanta coisa que o contador tem que apresentar, né, mas nós estamos conseguindo, junto com a equipe, levar o cliente, né, a necessidade dele estar também amparado de documentos, se organizar. Exatamente. Né, que é chamada de paralegal. Né, como isso é importante. Nós estamos vendo aí a Prefeitura de Goiânia solicitando uma série de alvarás, de tudo que as empresas precisam ter, né, o prefeito indo nas ruas falando, isso aqui não pode, isso aqui pode. Né? Então, nós temos que colocar essa parte formal, paralegal, né, de acordo. Né, para a empresa não ter problema fiscal, não ter um embargo ali que venha a atrapalhar o seu andamento. Né? Então, tudo isso é importante. Nós temos lá o nosso escritório, falando mais uma vez, você falou em departamentalização, e ele é departamentalizado mesmo. Né? Departamento pessoal, departamento contábil, departamento fiscal, paralegal, gente e gestão. Exatamente. Né? Então, tudo isso aí agrega valor. Agrega valor para a nossa empresa e também para o nosso cliente. Né? Eu fico muito assim, sabe, feliz de ver a evolução de muitos clientes que vêm até nós, que estão conosco, até mesmo os que, né, estão recentemente, compra a ideia também, né, da importância deles se organizarem, dar suporte para a contabilidade, para que as coisas, né, sobressaem. Porque se não for a parte deles também, a gente não consegue fazer um ótimo trabalho. Então, há uma parceria, né, bem sólida, bem firme com isso daí. E é bom, porque o cliente liga, Valéria, assim, é isso mesmo. Não faz assim não, vamos ajustar aqui. Não, tá bom, então vou organizar aqui, sabe? Isso é muito legal. E é importante falar, nesse mesmo raciocínio seu aí, é importante falar para o nosso público, né, para o nosso, que nós, a Experts, 100% das empresas que estão no nosso escritório tem contabilidade. Tem contabilidade. Não tem aquela questão de falar, faz só escrita fiscal, faz só departamento pessoal. Não. Todas têm contabilidade. 100%. Balancete todo mês, as demonstrações contábeis, né? Tudo contabilizado. Tudo. Porque isso vem dar um amparo para o cliente. O cliente precisa de um empréstimo bancário, o banco vai precisar das demonstrações. Aí, o que você vai apresentar se você não tem contabilidade? Exatamente. Né? Então, nós fazemos tudo e apresentamos o balanço patrimonial, DRE e todas as demonstrações financeiras necessárias. Isso é muito importante. Isso gera valor econômico. Né? Então, é o goodwill do cliente, é o goodwill da Experts. Né? Isso é válido porque, assim, em todo momento a gente percebe, né, a necessidade dessas informações, é igual você falou mesmo, né, na questão de empréstimos, na questão de financiamentos mais robustos, né, até mesmo para poder demonstrar para a empresa, né, o tanto que a empresa tem valor. Por tanto tempo de mercado, pelo aquilo que ela faz, né, pela evolução da sua produtividade. Então, isso, assim, agrega tanto valor na nossa execução de trabalho, como também do empresário, né? Bom, é interessante, né, nós falarmos também, para quem está nos ouvindo, é a questão da... Eu citei da educação continuada, porque isso é muito importante.
fazer uma pós-graduação, fazer os cursos que o Conselho Regional de Contabilidade proporciona, os sindicatos de contabilidade proporcionam. Isso é muito importante, porque o profissional vai se qualificando. Vai se qualificando, exatamente, vai aprendendo coisas novas, e nós estamos numa evolução crescente da contabilidade. A contabilidade não está parando. Não. Você vê que hoje a Receita Federal, ela fiscaliza as empresas, ela não vai nem na empresa. Né? A empresa, o contador já envia as informações para a Receita Federal, que através da sua inteligência artificial faz as análises e gera, né, uma situação fiscal correta ou cai em malha fiscal. E interessante que hoje nós já temos, né, declarações que, devido às informações que são enviadas e o cruzamento dessas informações, a multa já é instantânea, se tiver errado. Exatamente. Né? Então, a importância do elo de informação entre a contabilidade e a empresa. E uma coisa muito importante também, que a Experts, que eu acho assim, sabe, a gente levou isso para dentro da nossa empresa, que vem dando certo. Nós abrimos um espaço dentro da Experts para, né, um estagiário que nós temos em cada departamento, justamente na área contábil. A gente sabe da carência e da necessidade. Uma, por você ser professor, já tem há quanto tempo, né, professor? E a gente sente isso na sala de aula. A necessidade daquele estudante que escolheu estar fazendo ciências contábeis, entrar no mercado de trabalho, e que muitas das vezes não tem essa oportunidade. E vem dando certo. Praticamente a maioria dos nossos colaboradores, né, saíram de estágio e foram efetivados, que estão com a gente até hoje. Então, assim, a importância desse elo da gente estar sempre, né, buscando informações, aperfeiçoando, né, os nossos conhecimentos, para que a gente possa evoluir internamente também, né? Dentro da Experts. Valéria, você falou uma coisa interessante, porque um dos objetivos das empresas é o aspecto social. Né? E é importante nós inserirmos no mercado de trabalho esses jovens que estão surgindo aí, que estão precisando trabalhar. E é importante falar também a respeito de que todos os nossos estagiários vêm das faculdades. Vêm da faculdade. Né? E todos cursando ciências contábeis. Ciências né? contábeis. Temos na está ao nosso objetivo fim. Né? Então, isso é muito importante, porque se nós lembrarmos dos subsistemas empresariais, né, vamos falar do sócio-psicocultural. Né? Então, vai colocando isso aí, a cultura, vai colocando o social, né? Então, tudo isso aí está envolvido dentro da empresa. Então, isso é muito importante e que nós estamos colaborando com o mercado ao qual nós estamos inseridos. Exatamente. Né? A empresa não é influenciada pelo mercado? Sim. Não é? Então, a nossa empresa também está influenciando o mercado. Além de sofrer influência, ela também influencia. Exatamente. Né? Influencia de vários aspectos. Né? Nós sofremos influências do governo, né? Do mercado, né? Das exportações, de todas essas questões. Mas nós também influenciamos. Né, atendendo a demanda, né, trazendo pessoas para crescer junto, para aprender e ir para o mercado de trabalho, né, ou continua na Experts ou vai para outras empresas já qualificado. Né, então, isso é importante. É importante. Né, então, e é importante também atender essa necessidade, porque todos os colaboradores têm que estar estudando. Tem que estar estudando. Ou está na faculdade, ou está no segundo grau ali. Já ingressando na faculdade. Hoje não é mais segundo grau, né? Mas voltando aí. Né? Tem que estar estudando para poder ocupar uma vaga dentro do nosso escritório. Exatamente. Né? E atender também as necessidades. Nós temos que colocar profissionais da contabilidade no mercado. Mas eu me recordo muito quando eu fazia faculdade, né? Lá atrás. Há pouco tempo.
E fazendo faculdade, a gente falava assim, mas, gente, como é que eu vou trabalhar no escritório de contabilidade, né? E você já estava trabalhando, né, no escritório de contabilidade. E aí, depois entrou lá no Banco Fiat e a gente... E você ficava fora, porque trabalhava, ia né, nas concessionárias e fazia a parte de auditoria. E eu ficava aqui em Goiânia, resolvendo as outras coisas, e falava assim para você, olha só... Vamos trabalhando, porque daqui uns dias nós vamos trabalhar um de frente para o outro. E aí surgiu, né, a Experts e a gente juntos evoluindo uma empresa voltada mesmo, né, para questões de estar atendendo, não só o empresário, mas também essa legal parte. O que você falou aí, né? Nós vamos trabalhar um de frente para o outro. Né? Puxa vida, eu sei que muita gente tem dificuldade quanto a isso. Nós não temos. Inclusive, pessoal, a nossa sala, são 2 salas, uma ao lado da outra. E é de vidro. Né? O tempo todo, um está vendo o outro ali. Né? Tampado, fechar até as suas portas, mas ela é de vidro. Então, eu converso com ela ali, ela está me vendo. Eu não sei se é uma questão, né, de vocês ficarem vigiando a gente. Seria assim? Não, eu acho que é mais vocês ficar vigiando a gente. Tá bom. E é importante porque as pessoas falam, mas não eu já até comentei isso anteriormente, é difícil trabalhar junto com a esposa. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é muito bom e isso evolui o casal, evolui a empresa. Para vocês terem uma ideia, nós moramos fora de Goiânia. Nós moramos numa chácara. E todos os dias, quando nós estamos vindo para Goiânia, ou quando nós saímos do escritório e vamos para casa, naqueles 32 quilômetros ali, nós fazemos nossas reuniões. Exatamente. Várias decisões foram tomadas da nossa casa até no escritório, né? Porque ele foi uma reunião naquele momento. E olha, né, que ainda fica assunto sem... Ainda fica assunto. Sem resolver, né? E não né? é que a gente só fala de trabalho. Né? Não é que nós só falamos de trabalho, não é isso. Porque isso não atrapalha o relacionamento, né, do casal, mas não é isso. Nós falamos de trabalho, falamos da vida, né, e tudo. Né? Mas é interessante porque nessas idas e vindas, nós conversamos, nós damos risadas, né? Choramos às vezes com problemas. E uma coisa que nós fazemos sempre, que eu acho que é muito importante para a vida das pessoas e para a vida das empresas também, é porque nós somos pessoas cristãs. Né? E quando nós saímos de casa para cá, ou o contrário, nós sempre fazemos nossas orações. Isso é muito importante, porque quando eu pego um problema de uma empresa que eu tenho que resolver, eu sempre peço a Deus para que me dê sabedoria para resolver aquilo. Isso. Eu não estou pedindo para Ele resolver, estou pedindo para que Ele me dê sabedoria e eu consiga ir atrás, consiga ler, consiga interpretar para poder dar uma decisão para o meu cliente. Exatamente. Né? E é importante nós fazermos isso e colocar nas mãos divinas os nossos desejos que nós queremos. Isso. Né? Nós temos uma oração que nós fazemos todo dia cedo, né? Quando a gente vem de casa para cá, e eu acho ela muito forte. Né? E essa oração, todos os dias nós fazemos e colocamos o nosso objetivo. Isso. Tá? Então, é muito importante, tá? Para poder nos ajudar a tomar as decisões. Isso nos ilumina, nos dá vontade de fazer, força. Né? Isso é muito importante. Para que a gente possa resolver, né, todas as questões que aparecem no decorrer do dia, que não são poucas. Não são poucas, né? Mas faz parte e isso nos alegra, né? Sabendo que nós temos condições de resolver, né, a dor de um cliente, a dor daquele empresário que muitas das vezes não vê uma luz, né? E chega para nós e nós estamos ali e de repente só numa fala, nossa, é isso mesmo, vamos fazer e dá tudo certo, né? E isso é muito bom, é gratificante você ver isso, né? E isso tudo contribui mais ainda e agrega mais ainda a questão mesmo da confiança. Não só dos nossos clientes, mas também de toda a turminha que está em volta da gente, né?
confia, equipe, né? exato, da nossa equipe em toda. Então, assim, é uma força tão grande que a gente passa, né? Uma força tão, assim, sábia, que vem exatamente dessa força divina, como você falou. E isso é muito importante. Como a Valéria falou aí, eu sou professor na faculdade. Tenho 23 anos que eu dou aula de perícia judicial e contabilidade gerencial. Isso. Né? E eu vejo essa necessidade, essa procura do jovem, do aluno que está ali, que ele me pergunta, professor, como que eu vou começar? Né? Como que eu vou abrir minha empresa, meu escritório? Como que eu vou conseguir clientes? Como é que o cliente vem? Como que o cliente vem? Né? Como é que começa? Isso. Tem que bater na porta, tem que ir atrás, o que tem que fazer? É interessante, né? Nós temos que dar essa oportunidade. Exato. Né? E mostrar para ele também que nem tudo você não pode pensar primeiramente no dinheiro. Tá? Você não pode pensar primeiramente no dinheiro. Tá vindo um cliente para cá, quanto que eu vou ganhar? Não é assim. Você tem que pensar aquilo que você vai levar para o seu cliente e isso aí vai agregar valor. O que isso você é consequência. tem a oferecer. Exatamente. O que eu tenho a oferecer? O que você oferece? Isso vai, né, agregar valor para o cliente, vai resolver o problema dele, Isso. Porque financeiramente há consequência. Se você evoluir e faz um bom trabalho, logicamente tem a contrapartida, né? Mas essa contrapartida não pode ser a primeira etapa, né? Ela tem que ver a sequência, né, de todo um processo que você vai fazer para atender a ânsia do cliente. Então, o primeiro passo é realmente sentir o que o cliente precisa e se você tem realmente como atender. Né? Eu me recordo muito quando também dava aula, né? Tem que comentar, era professora de pós-graduação, a gente fazia muito cálculo, né? Dava muita aula de cálculos judiciais. E aí uma das questões que os alunos questionavam era assim, professora, mas como? Né? Vou me apresentar para o juiz? Como que eu vou levar para uma pessoa que eu posso ser um assistente? Né? E essas planilhas, e essas coisas, porque assim, cada processo é uma história, não é tudo a mesma coisa. Então, é a questão mesmo do raciocínio, a questão de você ler, né? E entender o que está sendo falado para poder montar todo um processo de cálculo, de perícia, conclusões, porque o juiz, né, toma a decisão certinha. Então, tudo isso faz parte de um processo de evolução. Um processo que vocês têm que estar o tempo inteiro em conhecimento, em busca de conhecimento, em busca de informações, porque o mercado está mudando o tempo inteiro. A todo momento. A todo momento. A receita muda tudo, toda coisa, toda hora. É uma nova história para nós, né? Se você está falando aqui, a pessoa está ali já consultando, já jogando no chat, né, para poder entender aquilo que está sendo falado. As informações hoje estão nas mãos. Isso, né? O cliente, pessoal, está informado. Né? O cliente está informado e nós temos que atender essa demanda. A Experts, ela vem evoluindo ao longo do tempo. 22 anos, é uma empresa jovem ainda, né? Mas com bastante experiência, com bastante conhecimento, né? Com empresas sólidas, né? Todas empresas sólidas dentro da Experts, empresas que estão no mercado aí, ocupando seu espaço e fazendo sua obrigação social. Né? Então, a importância disso. A Experts, Perícias Contábeis e Cálculos Financeiros, é uma empresa sólida, é uma empresa conhecedora daquilo que está sendo feito. E eu me recordo também, né, uma das fases que nós passamos foi a questão mesmo de agregar dentro do escritório, né, a contabilidade nas atividades do ramo de agronegócio. E isso foi bom, porque a gente viu de perto esse mercado, né, tão falado. O pessoal fala, nossa, questão de soja, de gado, que não sei o quê, comenta e fala. E a gente vê isso tudo de perto. Isso, e não só da pessoa jurídica, né, a pessoa física. Porque além do agronegócio ali, da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, nós temos as pessoas físicas, né, que já estão com esse conhecimento de separar
É aquilo que é pessoa física da pessoa jurídica. A necessidade de atender essa questão, que é até um princípio contábil. A confusão patrimonial, A confusão patrimonial. Como faz em... Hoje não. Hoje o pessoal já está mais assim entendido, sabe que não pode ser feito, não misturar questões CNPJ com CPF, fazer as coisas separadinha. E a gente deixa isso bem claro, né? A importância de separar, a importância de tudo caminhar lado a lado, mas separado, não tem que misturar. Não tem. E é interessante, você me fez lembrar aí da questão das holding. Nós temos as holdings aí, para poder trabalhar com o patrimônio das pessoas, né? Separar a atividade dos bens patrimoniais, né? Fazer essa proteção patrimonial do contribuinte. Né? A legislação nos permite fazer isso. Então, a importância disso, a importância de formalizar isso aí ainda com as pessoas em vida. Para não deixar as coisas acontecerem numa situação de inventário. Exato. Né? Onde a coisa vai se arrastar na justiça aí, vai reduzir patrimônio, né? Quando a pessoa vem a falecer, e vai deixando aqueles bens. No momento de dor, ter cabeça para pensar em tudo isso. Exato, tem os bens ali, tem o conflito dos familiares, porque não adianta, pessoal, gera conflito mesmo. Gera. Né? Então, a importância dessa orientação para as holdings. Né? E nós somos conhecedores desse assunto. Né? Temos várias holdings no nosso escritório, a qual umas nós prestamos assessoria, outras nós somos contadores, outras nós já abrimos essas empresas e orientação. Né? Exato. É muito bom, é muito importante essa orientação e essa mudança de cultura nossa, brasileiros, né? De separar PF, pessoa física, da PJ, pessoa jurídica. Né? Isso é muito importante. Tem o CNPJ e o CPF aqui. E eu falo lá no escritório, na hora que a gente vê tudo caminhando, bonitinho, né? Eu falo assim, gente, olha que coisa bonita. Tudo separadinho, tudo arrumadinho, e não sei o quê. Não é bonito uma contabilidade desse jeito? Você vê o negócio rodando aqui certinho, né? Caminhando do outro lado aqui, tudo arrumadinho. E é gostoso de ver, porque a gente pega amor. A gente tem amor pelo que faz. Precisamos ter esse amor no que faz para as coisas evoluírem. Não só amor, né? É o amor, a experiência, o conhecimento. Né? Para poder fortalecer aquilo que o seu cliente quer. Né? Porque nós não podemos pensar muito, nós temos que pensar mais com a razão. Né? Porque o cliente chega ali, né, com uma situação e nós... Peraí, aqui funciona dessa forma. Né? E você tem que separar isso disso aqui. Ah, mas eu tenho meus filhos, tenho não sei quem. Ok, vamos organizar isso aí. Né? Mas com a razão. Isso. Né? Porque nós... várias situações que todos sabem aí, das brigas familiares, né, numa situação de herança. Né, na situação do inventário. Isso. Então, vamos organizar o patrimônio? Vamos abrir as holdings. Estão falando isso a todo momento, o que é holding. Né? Então, venha conhecer conosco, venha saber o que é essa holding, para que nós possamos orientar, né, e proteger seu patrimônio. Você me fez lembrar de uma... Você falando aí, né? A gente tem que pensar com a razão e não com o coração. E isso me lembrou muito de uma cliente. Ela estava, assim, tinha problemas quase todo dia, né? Trabalhista, com funcionário, né? Valéria, pelo amor de Deus, vem aqui. Eu não sei mais o que faz com isso e aquilo, e não sei o que tem. Aí eu entrava dentro da empresa, aí eu disse, Valéria, teve uma funcionária que falou assim para mim, lá vem a Valéria, gente. Cuidado que ela tá olhando tudo. E não sei o quê, não sei o quê. Ela vai dar advertência, ela vai mandar alguém embora. Que a gente chega e fala, gente, vamos pensar com o coração. O empresário, ele tem muito isso. Ele tá com um funcionário e tá pensando no coração. E deixa passar algumas coisas que depois vira contra o empresário.
A gente tem uma legislação certinha para ambas as partes e vamos seguir, Isso, vamos o direito, fazer né, de cada o direito de cada um, né? E fazendo tudo certinho, tudo caminha bonito. Não tem nada que ser, porque hoje é igual a gente está falando mesmo, as informações estão aí. Essa parte trabalhista pesa muito e precisa ser pensado mais mesmo, com a razão. A gente tem que levar em conta aquilo que é executado dentro da empresa. Afinal de contas, nós estamos falando de uma empresa. Ninguém está trabalhando, né, aleatório. Não é hobby, né? Não é hobby. Ninguém sai de casa para fazer passar o dia inteiro fora. E isso pesa muito. Porque tem muita gente que às vezes fica pensando, não posso fazer isso agora, vamos pensar mais um pouco, vamos dar uma chance. Aí eu falava desse jeito. Quando você chega aqui é terrível, todo mundo fica até branco. É bom isso. E é interessante, né? Porque às vezes a pessoa, você falou, tem uma legislação, as pessoas têm direito e obrigações, né, que têm que ser cumpridas. E eu lembro você orientando uma cliente, ela falando lá, minha secretária do lar, e tal, e você falou para ela assim, peraí, você tem uma secretária ou você tem uma doméstica que realiza os trabalhos domésticos? Né? E você mostrou para ela que há uma diferença nisso aí. Né? Há um CBO próprio, né, que é o Código Brasileiro de Ocupações, né? Então, você demonstrou, falou, peraí, são funções distintas. Né? Então, a pessoa às vezes quer agradar, acha que falar doméstica é ruim. Não é, é a profissão. Vou falar secretária do lar, que é mais bonito, secretária doméstica, alguma coisa. Não, secretária é uma coisa. E nós temos legislação específica, né, para essa questão. Então, precisa ser bem definido e fazer conforme o que está na legislação. Não tem meio termo. A gente não se usa meio termo. E não pode ser só porque é bonito ou porque vai agradar fulano ou ciclano. Vamos fazer o correto. E isso é muito bom. Na hora que o cliente compra isso, essa ideia de que fazer o certo dá certo para ambas as partes, ninguém tem prejuízo, as coisas fluem. E é bonito de ver isso. A gente fica, né, emocionado de ver as coisas tudo transcorrendo. Eu fico, eu sou apaixonada. É importante, né? Porque às vezes você pega a carteira de trabalho ou pega a carteira de um cliente. Não estou falando de carteira que está os documentos, que está o dinheiro, não, tá? Tô falando a carteira. Essa parte é muito boa, amor da sua. Tá certo. Estou falando da carteira do patrimônio dele ali, que às vezes está desorganizado, né? Não tem uma... eu tive cliente que as notas fiscais lá da atividade rural dele, ele jogava dentro do porta-luva da caminhonete. Certo? Pegava, isso aqui eu já paguei, embolava, jogava lá dentro. Como se não valesse nada. Exato. E agora, por exemplo, nós estamos agora na época do imposto de renda. Né? Nós estamos na época do imposto de renda, começou dia 17, vai até 30 de maio. E as pessoas estão pensando no imposto de renda nessa época. Estão pensando agora no imposto de renda. Sendo que, na realidade, eles já tinham que ter pensado lá atrás. Agora eles estão pensando em organizar documento, agora eles estão lembrando que comprou um imóvel ou que vendeu um apartamento. Esqueci de fazer o cálculo do ganho de capital, mas isso é na declaração. Espera aí, gente. A legislação, né, demonstra o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Imposto de renda está aí, a declaração do imposto de renda. E nós temos que trabalhar isso o ano todo. Não é só agora juntar aqueles documentos e falar, não, leva lá para o meu contador que ele se vira. Não é por aí. Aí o contador pega aquelas notas, organiza tal, e que muitas vezes está amassado, igual eu te falei, que jogou dentro do porta-luva da caminhonete ali, e agora vem com a atividade rural ali, né, vendeu gado. E nem falou que vendeu. Nem vendeu. Não, é complicado. É complicado. Aí já passou do tempo, mas agora eu vou pagar imposto em atraso. Né? Eu vendi minha casa, eu vendi... Gente, nós temos que analisar isso aí. Né? O imposto de renda não é brincadeira. Certo? Não é brincadeira. E nós temos que demonstrar isso para a Receita. Né? É uma obrigação nossa. E a Receita já tem tudo, né? A Receita tem toda a movimentação. Só quer confirmar o que ela tem lá. Exato, gente. Então,
Vamos fazer a coisa certa, procurar um contador e preparar durante todo o ano. Preparar toda a documentação, tudo aquilo, não é né, importante? que Então, assim, evolui a questão financeira, né? Pessoa exato, física. evolui, não vai te dar problema financeiro de última hora, fluxo de caixa, nada disso, você já fez uma evolução. Então, assim, nessa conversa nós falamos aí de holding, falamos do imposto de renda, necessidade de contabilidade, necessidade de educação continuada, né, para mostrar como que essa profissão nossa é maravilhosa, é incrível. Incrível. Né? E você tem que estar ali, gente, estudando, o tempo todo, estudando. Não adianta. Contador, terminei a faculdade, vou parar de estudar. Não, meninos, pessoal, não é assim. Agora que nós vamos estudar mesmo. Vamos fazer curso de escrita fiscal, fazer curso de cálculos, fazer curso da aperfeiçoar. Aquilo que né? já fazer sabe. uma pós-graduação. Não só uma, várias pós-graduação. Isso é importante, se enriquece. E por que não Exato, fazer? Né? Por que não? Por que não? Não Exato, procurar mais informação, ter mais diplomas, cursos, tanto de curso que tem no mercado com essa, né? Tantas mudanças que estão tendo. Agora mesmo, lá dentro do escritório, o que nós estamos fazendo? Estudando e aperfeiçoando a questão de gestão em pessoas. Nós vamos ter uma mudança aí a partir de maio na NR1. Então, isso tudo agrega valor para a empresa e precisamos orientar nossos clientes em relação a isso. Olha, e nós estamos nos preparando para orientar o cliente. Isso que você falou aí, contabilidade vai falando agora uma linguagem diferente, né? É bloco K, NR1. Gente, que coisa mais interessante. O que é isso, né? É uma situação como que vem desenvolvendo. E mudando. Né? E mudando. E eu acho legal isso que você falou aí, lá dentro do nosso escritório. Certo? Igual você falou, porque essa questão de você colocar a equipe fazendo cursos, né? Aperfeiçoando, levando conhecimento para eles. Eu contratei um funcionário para dar resultados. Ok, mas eu estou qualificando ele também. Além dele trazer aquela bagagem de informações que ele tem, ele está aprendendo ali dentro também. Né? Isso é muito importante. Né? Isso que você faz, que você programa ali, é muito importante. E eu valorizo muito isso aí, principalmente porque nós estamos numa família que nós somos prestadores de serviço. Prestadores de serviço. Né? Nós dois somos contadores, o nosso filho é advogado, a nossa filha está formando agora em psicologia, né? E está trazendo esses valores para dentro da nossa organização. Olha que alegria que é isso aí. Olha a importância disso dentro da Experts. Eu atendo a parte contábil, eu entendo de hold, eu entendo de departamento pessoal, eu tenho uma equipe para fazer a parte do direito, para fazer defesas fiscais, para fazer um outro planejamento jurídico, e eu tenho também a parte de psicologia, aonde ela vai entrar para dentro das empresas e montar toda a estruturação, a forma de comunicação, a forma de desenvolvimento de trabalho. Como isso é importante. Assim, eu falei um pouco deles, né, meus filhos, pelo orgulho que eu tenho. Pelo orgulho né, que deles fazerem isso, de estar aí no mercado, né, e ocupando seu espaço também. Né? Isso é muito importante. Muito importante. Nós estamos vendo que a Experts, ela contribui mesmo pelo mercado. Né? Tanto a nossa família, a quantidade de famílias indiretas. Né? Porque nós temos ali 20 colaboradores hoje. Né? Não é um escritório muito grande. No entanto, quantas famílias estão envolvidas ali referente a esses colaboradores? Isso. Né? Então, é um dos subsistemas empresariais que eu falei ainda há pouco. Né? O sócio piscicultural. Isso. Isso é maravilhoso. Não é lindo? É lindo, né? Eu falo, é lindo. É lindo, né? É bom, é legal, é importante, né? E essa colaboração com o mercado, você falou aí que eu sou professor, você também foi professora e parou, né? Essa colaboração que nós damos para o mercado, né? Para as novas gerações,
porque ensinar é muito bom. Né? Ensinar é muito bom. Então, essa questão de ser professor, igual você foi, né? Igual eu sou professor ainda, é importante não só pelo aspecto financeiro. Né? Porque eu vou na faculdade hoje, eu ia todos os dias, todas as noites, melhor dizendo. Hoje eu vou uma noite apenas. Mas isso realmente é a título de colaboração, não é nem pelo salário. Né? O salário é importante? Sim, é importante. Sim. Mas o tempo que você gasta ali, você ganha muito mais. É uma troca de conhecimento. Isso, você ganha muito mais nesse sentido, né? De mostrar para o jovem, de dar um incentivo nele para aquilo que ele está querendo. Ele entra na faculdade com vários sonhos. Né? E nós, da Experts, Perícias Contábeis e Cálculos Financeiros, temos que fazer as pessoas despertar pelo sonho. Né? Uma para colaborar com a própria vida dele, como colaborar também com o nosso país, com o nosso Brasil, com o mundo. Né? Por que não o mundo? Né? Hoje nós estamos sem fronteiras, nós estamos aí na internet, as redes sociais, estamos falando aqui nesse momento, mas podemos estar sendo ouvidos lá no Japão, né? Em outros lugares, né? O alcance aí. Então, nós estamos preparados para isso. Né? Então, é importante despertar o sonho desses jovens. Né? A Experts está inserida no mercado e pretende fazer isso e está fazendo isso. Está fazendo. Né? E eu quero te dar os parabéns, né? Porque são 22 anos de empresa. 22 né? anos. 22 anos ali. E essa empresa começou pequenininha, com apenas um cliente, e depois foi desenvolvendo nessa linha do tempo. E nós estamos ali firmes, mantendo, estudando. Você já ganhou pelo Conselho Regional de Contabilidade lá na Prefeitura, Honra ao Mérito, que foi apresentado lá na Prefeitura de Goiânia. Nós ganhamos, né? Eu também ganhei, né? Você ganhou também. Eu queria falar mais de você, mas pra você tá também, bom. Tá, é um elogio. São 22 anos, amores, juntos. Anos, de conquista, de sonhos realizados. Teve outros prêmios também que nós ganhamos. Nós não, né? Experts, porque a Experts não se resume só ao Willy e Valéria. Não. Né? Há um contexto. Ela vai ali de toda a equipe. Porque nós não fazemos a Experts acontecer sozinha. Isso. Né? Nós precisamos dos nossos colaboradores, nós precisamos daquele time que está ali, toda aquela equipe. Que está ali. Né? Então é importante fazer isso. Todos esses prêmios que nós ganhamos no decorrer da vida desses 22 anos aí, foi graças a nós e toda a equipe. Toda a equipe. Né? Então, todos parabéns, Valéria. Parabéns, Marinucci, William Martins, Santana Martins. Né? É isso aí. Foi os 22 anos Experts de Experts da minha vida também. Experts da minha vida também. Tá bom. Então é isso. É isso. Beijão para todos. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.